paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no livro de Jó. E hoje nós vamos meditar no capítulo 12, versículos 1 até o versículo 10, que nos diz assim: Então Jó respondeu e disse: Na verdade, que só vós sois o povo, e convosco morrerá a sabedoria. Também eu tenho um coração, e como vós, e não vos sou inferior. E quem não sabe tais coisas como estas? Eu sou irrisão para os meus amigos, eu que invoco a Deus, e ele me responde. O justo e o reto servem de irrisão. Rocha desprezível é, na opinião do que está descansado, aquele que está pronto a tropeçar com os pés. As tendas dos assoladores têm descanso, e os que provocam a Deus estão seguros. Nas suas mãos Deus dispõe tudo. Mas pergunta agora às alimarias, e cada uma delas tu ensinará, e às aves dos céus, e elas tu farão saber. Ou fala com a terra, e ela tu ensinará, e até os peixes do mar tu contarão. Quem não entende por todas estas coisas que a mão do Senhor fez isso, que está na sua mão a alma de tudo quanto vive e o espírito de toda a carne humana? Glória ao nome do Senhor. Meus queridos, chegamos ao capítulo 12 e neste capítulo nós vamos ver a manifestação de Jó após Zofar, o Naamatita, falar a respeito do que ele via na vida de Jó e qual era a razão por que Jó passava por aquela situação. O que nós percebemos aqui é que ele, assim como os seus 3 amigos, não entendia o que se passava com Jó. E Jó, ele então vai responder dizendo que tudo aquilo que ele estava dizendo é algo de conhecimento comum, ou seja, que todas as pessoas têm a capacidade de entender por aquilo que se vê naturalmente. Olha o que ele diz, e isto é o que nós temos que aprender nesta reflexão de hoje. Jó vai dizer aqui no versículo 5, olha, tocha desprezível é, na opinião do que está descansado, aquele que está pronto a tropeçar com os pés. Ou seja, Jó está declarando aqui que aquele que está passando por um momento de dificuldade na sua vida do ponto de vista daquele que não está, como alguém que é desprezível, como alguém que está sendo aí tratado pelo Senhor, porque a pessoa não está se colocando no lugar do outro, não está tendo, como diz a palavra do Senhor, compaixão, não está se compadecendo daquele que está passando por dificuldade. Ao contrário, a pessoa está olhando para o seu estado, vendo-se em uma situação de tranquilidade, enquanto a outra está sofrendo, está dizendo: você está passando por isso porque você pecou. Você está passando por isso porque você errou. Mas Jó está aqui dizendo: olha, que aquele que está passando por dificuldade, ele é como uma tocha na opinião daquele que está descansado. Então Jó está reconhecendo que os seus amigos, na verdade, não estavam lhe consolando. Olha o que ele fala: eu sou irrisão para
os meus amigos? Eu que invoco a Deus e Ele me responde. Jó tinha comunhão com Deus. Jó sabia que Deus lhe respondia, mas tudo isso era ignorado pelos seus amigos porque Jó estava passando por um momento de dificuldade na sua vida. Talvez, meu querido, talvez, minha querida, você pode estar em uma situação como a situação que Jó também estava passando. Ou seja, Jó, nós percebemos aqui pela expressão que ele coloca nesse capítulo 12, que ele reconhecia a sua intimidade com Deus. Ele reconhecia que ele tinha intimidade com o Senhor. Ele reconhecia que ele sabia que ele falava e Deus lhe respondia. Ele só não entendia por que razão ele estava mergulhado naquela dificuldade. Mas, para os seus amigos, tudo isso era ignorável. Por quê? Porque Jó estava passando dificuldade. Nós percebemos em todo o Antigo Testamento, e ainda nos dias atuais, que tem pessoas que, com todos esses exemplos que nós encontramos nas Sagradas Escrituras, especialmente no Antigo Testamento, que quando uma pessoa serve a Deus, ela não pode passar por dificuldade, ela não pode passar por tribulação, porque se ela estiver passando por algo dessa natureza, é porque ela está em pecado, é porque ela não está servindo a Deus como deveria. Mas nós sabemos que na verdade é o contrário. O próprio Senhor Jesus chegou a dizer para os seus discípulos: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ou seja, não é o fato de nós servirmos a Deus com fidelidade que vai nos isentar de ter aflição em nossa vida, mas nós temos que estar confiados naquilo que o Senhor Jesus disse lá em João, no capítulo 14, quando ele diz: não se turbe o vosso coração, não se atemorize, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Então, meus queridos, nós temos que estar firmados nessa palavra, ou seja, independente de nós estarmos livres de sofrimentos ou de estarmos passando por alguma situação que nos coloca em aflição, nós temos que continuar sem atemorizar e confiados no Senhor, porque é isso que vai nos fazer sair ou atravessar essa dificuldade, conseguindo alcançar uma vida com mais maturidade espiritual. Então, duas coisas nós podemos aprender aqui nesse capítulo 12. Primeira, nós temos uma comunhão com Deus, ou temos que ter uma comunhão com Deus que seja inabalável, mesmo diante de uma grande dificuldade. Segunda coisa que nós temos que aprender aqui nesse texto é que nós, que às vezes não estamos passando por um momento de aflição, não estamos passando por dificuldade, ao vermos alguém passando por dificuldade, jamais deveremos associar a dificuldade da pessoa como sendo provocada por uma situação de pecado, porque Deus pode estar trabalhando a maturidade desta pessoa, independente de qualquer situação que venha trazer uma desconexão com a comunhão dessa pessoa com Deus. Assim, nós vamos ter maturidade em nossa vida e vamos ser edificados, tanto na nossa vida quanto na vida do nosso irmão. Ou seja, tanto com aquilo que nós passamos, quanto com aquilo que nós vemos o nosso irmão passar. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, que em nome do Senhor Jesus, você seja uma pessoa estruturada, pronta, preparada, para, como o apóstolo Paulo, declarar que você não está pronto somente para sofrer por causa do nome do Senhor e do seu Evangelho, mas também até para morrer por ele. Esta é a declaração que Deus espera que esteja internalizada em nosso coração. Obrigado pela companhia, continue nos acompanhando, compartilhe e abençoe alguém. Até nossa próxima reflexão. Eu aguardo você.